Pai seja convosco, uma boa noite a todos os irmãos e amigos. Eu quero desejar a todos vocês uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus ele venha abençoar cada um de vocês nessa noite tão especial. Mais um dia que nos deu o Senhor. Por isso nós estamos alegres e devemos nos regozijar nesse dia. Nessa noite nós queremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por cada um de nós, pelas suas bênçãos, pelas suas maravilhas, pelo seu livramento. Tudo que temos e somos fruto das mãos de Deus. Somos gratos a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, poder compartilhar com os irmãos um pouco do conhecimento da Palavra de Deus, daquilo que Ele tem outorgado a cada um de nós. Eu quero convidar você nesse momento para nós abordarmos um tema que é de grande relevância para o povo de Deus, para aqueles que têm a esperança de um dia alcançar a ressurreição. Nós sabemos que a vida aqui ela é transitória. O processo é nascer, crescer e morrer. Mas para aqueles que têm a esperança em Deus, eles aguardam um dia em que, pelo poder de Deus, eles tornarão a vida, e dessa vez para receberem a vida eterna e a imortalidade através de Cristo Jesus. Então o tema que eu quero abordar hoje com você é um tema que traz grande ensinamento para nós. O tema é a grande transformação. É um dos eventos que irão acontecer quando, na vinda de Jesus Cristo, é um dos primeiros eventos que vai acontecer. São 3 grandes eventos que irão acontecer quando tocar a 7ª e a última trombeta. A primeira é que os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão em um corpo glorioso. Esse é o tema que nós vamos abordar. E também o outro acontecimento é que os que estiverem vivos, eles serão também transformados para poderem encontrar com o Senhor nos ares e assim estarem para sempre com o Senhor. Então o nosso assunto ele se limita a esses 2 aspectos da ressurreição, que é a ressurreição dos mortos em Cristo e a ressurreição e a transformação daqueles que estiverem vivos naquele dia. O apóstolo Paulo ele aguardava, tanto a vinda de Jesus para aqueles dias, que ele chegou a se colocar entre os que participariam da transformação, quando ele diz: nós, os vivos que ficarmos, seremos transformados para juntamente encontrar com eles nos ares. Mas ao mesmo tempo que ele aguardava para aqueles dias a vinda de Cristo, ele está vivo também. Ele foi um dos que muito pregou sobre esse momento da grande transformação, e a ele foi revelado como se dariam esse processo da grande transformação. Então certamente esse é um assunto de grande importância, de um cunho espiritual muito grande para nós que estamos aguardando essa bem-aventurada esperança. É um tema que eu quero abordar com você, e eu já quero pedir a sua colaboração para que você possa compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com o teu parente, para que eles possam ter esse conhecimento acerca da grande transformação. Então você pode aí compartilhar, e com certeza você vai estar ajudando nesse meu trabalho de divulgação da Palavra de Deus, e você vai também estar contribuindo para o Evangelho do Reino ser divulgado, porque esse ensinamento que faz parte da escatologia bíblica, ou seja, do assunto dos últimos tempos, e que tem sido, pela sua complexidade, tem sido deixado de lado por alguns, mas nós queremos, dentro das nossas limitações, é claro, poder conversar com os irmãos, poder trazer algum conhecimento bíblico aos irmãos. E se você quiser colaborar também comigo, você pode mandar aí a tua mensagem de texto, você pode dar sugestões, você pode também fazer alguma pergunta aqui dentro
do nosso conhecimento, nós vamos estar respondendo aos irmãos. Então, nós vamos procurar responder aos irmãos na medida daquilo que nós temos o conhecimento, tá? Aquilo que nós não conhecemos, nós não podemos dar voz onde a Bíblia ela se cala. Em Deuteronômio 29 está escrito que as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, onde a Bíblia se cala, eu não costumo dar voz onde a Bíblia se cala, mas dentro do nosso conhecimento, nós vamos poder estar conversando com os irmãos e tratando desse assunto que é de inteira importância para cada um de nós. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero fazer uma oração com você, orar pela tua família, orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por alguma situação difícil. E é claro, no final dessa mensagem também nós vamos estar orando. Vamos estar fazendo essa oração de agradecimento agora e pedindo a direção de Deus para que nos dê sabedoria, para que juntos nós possamos alcançar a sua graça, a sua sabedoria. Diz o apóstolo Tiago que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lance em rosto e lhe será concedido. Então é isso que nós vamos fazer. Através dessa oração vamos estar pedindo a Deus sabedoria, entendimento para que possamos abordar esse assunto com os irmãos. E é claro, no final nós estaremos fazendo mais uma oração, complementando esta mensagem e já apresentando aí também a sua família. Se você tem um parente enfermo, se você quiser mandar o nome dessa pessoa aí, você pode mandar aí na mensagem de texto. A gente vai estar orando por essa pessoa, a gente vai estar anotando o nome dela também, para que nossas orações que fazemos continuamente possamos estar apresentando o nome dessa pessoa, da tua família. E se você conhece alguém que perdeu um ente querido e quem sabe está com o coração partido, você pode também compartilhar com ele essa mensagem, porque certamente o coração dele vai se encher de alegria, vai se encher de felicidade em saber que existe esperança para aqueles que já dormem em Cristo Jesus. Então vamos fazer essa oração. Em nome do Senhor Jesus, eu convido você para levar comigo o teu pensamento a Deus e agradecer a Ele por esse momento tão especial. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai que está no céu, Deus de toda misericórdia, Deus de toda compaixão, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui juntamente com essas pessoas para compartilharmos o conhecimento da Tua Palavra, que Tu venha nos instruir, Senhor, nesse momento, nos dar sabedoria para que nós possamos compreender a Tua Palavra, Senhor. E naquilo que nós tivermos dificuldade de compreender, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha nos outorgar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, Senhor, para que nós possamos compreender esta palavra e entender, e em nome do Senhor Jesus, venhamos, Pai amado, chegar ao pleno conhecimento da verdade. Eu já te peço, Senhor, por esta pessoa que nos acompanha, que está, Deus querido, tirando seu tempo para ouvir esta palavra, que o Senhor possa entrar no seu lar, na sua vida, na sua família, abençoando toda a sua família, Senhor, que o Senhor possa tomar conta, meu Pai, deste coração, esta pessoa que perdeu um ente querido, Deus amado, que está aí, quem sabe, triste, porque essa pessoa já dorme no Senhor, mas que ela venha ter a esperança, Pai amado, que esta palavra, ela vai se cumprir na vida daqueles que aguardam com perseverança esse grande momento, Senhor, que é o momento da grande transformação, quando nossos corpos alcançarão, Senhor, a graça e a misericórdia, Senhor, de serem transformados naquele grande dia. Assim te peço, Pai, abençoa cada irmão, cada irmã, abençoa essa pessoa que está enferma, que está no hospital, essa pessoa que está em casa, que está passando por um problema, Senhor, que sabe está com depressão, está com dificuldade de dormir, essa pessoa que sofre de hipertensão, Senhor, essa pessoa que é diabética, essa pessoa que sofre dos nervos, dores na cabeça, dores lombar, Senhor, dores nos ossos, reumatismo, qualquer que seja a enfermidade, Pai, nós te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus, que Tu visite essa pessoa, Senhor, trazendo a ela a cura e a libertação, para que ela possa, Deus, te glorificar, te exaltar, Senhor, que ela possa confiar nesta palavra, Deus amado, e que o Teu milagre aconteça nesta vida. Visita este lar, visita este pai, visita essa mãe, Senhor, essa mãe que chora pelo seu filho que está nas drogas, esse filho que chora pela mãe, Senhor, quem sabe que está no mundo, ainda não conhece a Tua palavra, esse marido que ainda não se converteu a Ti, Senhor, tem misericórdia, que nesta noite, Senhor, possa visitar esta pessoa, Senhor, possa alcançar com a Tua mão santa e poderosa, Senhor, porque o Senhor conhece todas as coisas,
O Senhor está em todos os lugares e por isso te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder e a tua graça em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós vamos darmos início a esse assunto e eu já quero convidar você para você abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos estar lendo com você, você pode localizar aí e daqui a pouco vamos estar lendo esse texto aí, você pode acompanhar em sua Bíblia. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 42, nós vamos estar meditando com você, será um ponto de partida para esse tema aí, onde o apóstolo Paulo vai estar falando algumas palavras ali. Nós queremos ouvir então a palavra deste grande homem de Deus que foi o apóstolo Paulo. Então nós vamos neste momento fazer essa leitura desse tema, né, sobre a grande transformação. A Bíblia Sagrada ela nos mostra que haverá um tempo em que os redimidos serão transformados. Então esse é o tema que nós vamos abordar aqui, né? Então, atendendo essa necessidade, nós queremos abordar com os irmãos esse assunto aqui, para que Deus ele venha a ser glorificado. Então, acima de tudo, eu quero deixar claro aos irmãos que este estudo ele trata de um conhecimento, de um acontecimento espiritual, né? Verdadeiramente maravilhoso, um acontecimento o qual seguramente todos os cristãos desejam participar, mas que unicamente envolverá os dignos de alcançá-los. Então esse acontecimento é o da transformação que ocorrerá aos redimidos para que passem a herdar o reino de Cristo e posteriormente possam entrar no reino eterno, o reino do nosso Deus. Então o campo do conhecimento espiritual não se refere ao campo das ideias, né? Mas é um campo onde Deus ele manifesta as suas realidades ao homem. Então nós precisamos buscar a ajuda de Deus para que nós possamos compreender esta palavra. Então o que nós vivemos hoje, eu costumo dizer que não passa de um sonho, né? Então a ressurreição ela será despertar desse sonho para a realidade. E será o despertar porque tudo o que hoje se diz que virá não se pode demonstrar com fatos, né? Então, surgindo assim para alguns as dúvidas, o ceticismo e o riso para outros, mas virá o momento do qual o que hoje se diz que virá estará presente para a alegria de uns e para a vergonha de outros. Então, por isso que esse é um tema de grande relevância para o povo de Deus. Então, Paulo, ele escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, antes de ler o texto que eu sugeri, antes eu gostaria de ler com você, que Paulo diz aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o versículo de número... Coríntios, capítulo 13, o versículo de número 10, e depois o versículo de número 12, está escrito assim, né? O versículo 9, perdão. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 12. Porque agora vemos por espelho um enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Então esta parte do apóstolo Paulo aí concorda com o que eu estou dizendo, né? Por mais que hoje nos esforcemos para apresentar a mensagem divina, dificilmente podemos provar que o que dizemos é certo. Isso ocorre porque não somos nós, os humanos, que vamos demonstrar isso, mas certamente será aquele que prometeu, né? O Senhor Jesus Cristo. Ele demonstrará confiadamente que tudo quanto dizemos sobre a salvação do homem, da recompensa que dará em troca da obediência à sua palavra, será realidade. Então será visto que a relutância, a incredulidade e a pouca atenção foram as causas pelas quais a oportunidade foi perdida. Então o lago de fogo será uma realidade para uns, mas quem demonstrará será o grande juiz, assim como também a vida eterna será realidade para outros, mas quem irá demonstrar isso será o Rei dos Reis, porque foi ele quem prometeu dar a vida eterna àqueles que
lhe obedece. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ouvir o que disse o apóstolo Paulo na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 42 a 56. Ele vai explicar de uma forma detalhada aqui este grande acontecimento que é de suma importância, e o apóstolo lhe dedica um capítulo todo desta carta aos Coríntios justamente para falar desse assunto. Então descreve com as seguintes palavras: assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres. E qual celestiais, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da imortalidade, é isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então esse texto que lemos está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 42 ao 56. Paulo está falando aqui da imagem do homem terreno e da imagem do homem celestial. Certamente todo homem ele possui a imagem física de Adão. Nós não somos diferentes dele, porque todos nós dele descendemos. Mas a imagem a que o apóstolo Paulo se refere nessa passagem não é essa imagem física, mas sim aquela imagem de corrupção que ele nos legou ao ter deixado entrar o pecado no mundo. Lamentavelmente, Adão não gerou filho no estado de pureza em que Deus o criou, mas sim depois de haver pecado. Então, se ele tivesse gerado filhos no seu estado de pureza, certamente não haveria necessidade do apóstolo Paulo escrever sobre a grande transformação, porque nós já estaríamos no corpo imortal. Então, todos os seres criados são a imagem e semelhança de Adão. Adão foi o único que foi a imagem e semelhança de Deus. Nós somos semelhança de Deus, mas a imagem de corrupção nós herdamos dos nossos pais, de Adão e de Eva, desde o começo. Então, quando Adão foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, ele foi criado semelhante a Deus, e a imagem, que é a pureza, também foi colocada nele. Ele era puro no seu estado original, mas essa imagem, ela foi perdida quando o homem veio a pecar.
E é justamente essa imagem que nós vamos novamente vamos adquirir quando passarmos pelo processo da grande transformação. Então, a palavra nos garante, né, que todo homem traz consigo não a imagem da pureza original, mas a imagem do pecado, da miséria, da inimizade com Deus, deserdado e de morte. Essa é uma imagem que nós trazemos dos nossos pais. Nós precisamos adquirir ou readquirir essa imagem perfeita do nosso Deus. O apóstolo Paulo diz que nós ainda não somos o que havemos de ser, porém, quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é. Então, nós passaremos a herdar esta imagem perfeita de Deus. Adão ele foi criado para viver eternamente, sem dor, sem sofrimento, sem a morte. Foi criado para gozar da presença, da comunicação com seu Criador, mas seu pecado fez com que todo o maravilhoso do qual foi dotado terminasse. Então, o que seguiu Adão? A desonra, a perda da herança e a morte eterna foram o estigma que seguiu Adão até a morte. Esta é a imagem que dele nós possuímos. Então, hoje, em consequência do pecado, nós enfermamos, nós envelhecemos e nós morremos. Mas não era para que isso acontecesse, mas infelizmente aconteceu. Em Romanos capítulo 6, o versículo de número 23, diz o apóstolo Paulo que aí Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Paulo claramente diz nesse texto que a paga do pecado é a morte. Esse foi o destino de Adão. O direito de viver eternamente lhe foi negado quando ele pecou, e Deus colocou um anjo para guardar ali a árvore da vida, para que ele não continuasse comendo do fruto, claro, e vivesse eternamente. Obviamente que o ter morrido lhe significou dupla morte, a morte física e a morte espiritual. Então, a morte espiritual ela veio em seguida. Assim que eles pecaram, eles morreram espiritualmente. A morte física veio com um tempo depois. Adão teve filhos, com Eva tiveram filhos, e mais tarde vieram a morrer. Então, no estado original, todos os seres humanos hoje, que vivem sem Cristo, que vivem sem essa comunhão com Deus, eles estão mortos espiritualmente. É o que o apóstolo Paulo ele deixa claro ao escrever na carta aos Efésios, Efésios capítulo 2, nós vamos encontrar essas verdades que o apóstolo Paulo ele cita, de que o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. No capítulo 2 de Efésios, ele diz, versículo 1, e vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ou seja, nos nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então essa é a condição hoje do homem que vive afastado de Deus. Por isso que para que ele possa entrar no reino de Deus, ele tem que nascer de novo, como Jesus frisou a Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. Ele não vai entrar no reino de Deus, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele precisa então nascer de novo. Ele precisa
nascer da palavra de Deus, porque o novo nascimento, ele é feito pela palavra. Está escrito que nós fomos gerados pela palavra de Deus, nós somos regenerados pela palavra de Deus. Então, o que vai nos trazer de volta a Deus é a palavra. Nós vamos passar a viver novamente através do sacrifício de Cristo, que Paulo diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ninguém pode se livrar dessa imagem, a imagem que foi legada de Adão. Todo homem está destinado à morte eterna, seguindo Adão. Para terminar com essa catástrofe, é que Deus enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, como ele escreveu em João 3,16, o próprio Jesus falando a Nicodemos. Após falar do novo nascimento, ele disse a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça à semelhança de Adão, mas tenha a vida eterna através de Cristo Jesus. Então, é dessa maneira que nós alcançamos a nova imagem feita por Deus. E dessa maneira, a semelhante imagem de condenação eterna, ela vai desaparecer, seja na ressurreição ou na transformação daqueles que estiverem vivos no momento da vinda do Senhor Jesus. Então, essa nova imagem, ela vai ser adquirida no momento em que os mortos forem transformados ou em que os vivos forem transformados. Será duas ocasiões em que nós passaremos novamente a readquirir a imagem perfeita de Deus, a imagem da perfeição. Então é isso que eu quero abordar com os irmãos sobre o mistério da ressurreição e da transformação, que são dois assuntos ligados um ao outro, que acontecerão simultaneamente no momento em que o Senhor Jesus aparecer nas nuvens. Então o grande momento virá no seu devido tempo, nem um milésimo a mais, nem a menos, nem antes nem depois, justamente quando a última trombeta for tocada, os mortos dignos da primeira ressurreição serão transformados. Eles serão transformados assim como os vivos. A diferença é que a sua transformação se realizará quando, pelo poder de Deus, as partículas disseminadas voltem a formar o corpo de cada um deles. Se essa transformação não ocorresse neles, eles se levantariam exatamente no mesmo corpo biológico em que morreram, Mas é necessária essa transformação para que eles possam então encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor da Glória. Uma vez transformados, os seus corpos já estarão no corpo espiritual, prontos para encontrar com o Rei da Glória, porque nós, nesse nosso corpo biológico, nós não temos condições de ter um encontro face a face com o Senhor, porque todos nós morreríamos. Tanto é que na vinda do Senhor, muitas pessoas vão morrer, pela sua presença, pelo resplendor da sua glória. Mas nós, o que fomos dignos de alcançar, tanto a ressurreição como a transformação naquele dia, já estaremos num corpo glorificado, num corpo espiritual, para poder encontrar com o nosso Senhor nas nuvens. Difícil de descrever, porque é um mistério que compete unicamente ao nosso Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Contudo, a transformação será levada a cabo no momento que cada partícula de seus corpos tome seu lugar correspondente, de maneira que o corpo novamente formado será inteiramente transformado para passar para a vida eterna. Então esse mistério transformador é notório e pode ver-se ao entender que, enquanto estão nesse corpo, antes de morrer, o corpo dos santos é inteiramente similar a de qualquer outro humano. Por isso é que nós adoecemos, por isso que nós enfermamos, porque enquanto estivermos nessa matéria, nossos corpos eles continuam sendo igualzinho ao corpo dos demais seres que vivem. Então por isso nós sofremos enfermidade, sofre, morre. No momento de sua morte, seus corpos mudam de natureza, quer dizer,
não adquire o corpo glorificado prometido pelo Senhor, essa transformação se realizará no momento do toque da sétima e última trombeta. Por isso é que digo que os corpos dos santos mortos também serão transformados. Muitos acreditam, né, que após a morte, a pessoa ela já ganha esse corpo glorioso, já vai ao encontro do Senhor, como alguns usam o termo, que a pessoa, quando o justo morre, já vai para a glória com o Pai. Isso não é verdade. Ele desce à sepultura, ao Hades, né, ao Seol, para ali aguardar o dia da ressurreição. Quando isso acontecer, então ele vai certamente ser encontrado com o Senhor para viver sempre eternamente, mas após a grande transformação. Os santos que estiverem vivos terão a mesma experiência transformadora, contudo não é que a transformação durará o tempo de um piscar de olhos, porque para o poder de Deus isso, é claro, é um tempo muito grande. Mas Paulo se vale disso para ilustrar o curto tempo em que será realizada essa transformação. O certo é que a transformação dos santos vivos se realizará dentro do lapso de tempo que durará um piscar de olhos. Isso é que o Paulo está dizendo. Por conseguinte, assim como trazemos a imagem do Adão terreno, naquele momento nós passaremos a adquirir a imagem do Adão celestial. Na ressurreição e transformação, todos os filhos de Deus serão iguais em pureza do seu Redentor. Em 1 João capítulo 3, versículo 2, o apóstolo João disse que veremos ao Senhor porque seremos igual a Ele em sua pureza. Então, na sua vinda, nós seremos transformados. Ainda não somos o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, então nós o veremos como Ele é, certamente como Ele é, nós seremos naquele grande dia. Então, como será então a nova natureza, né? Segundo o apóstolo Paulo disse aqui no texto que lemos, que a carne e sangue ela não pode herdar o reino de Deus. Então, a declaração de Paulo de que a carne e sangue não herdará o reino de Deus significa que este corpo não será o mesmo que herdará a vida eterna. E não será simplesmente porque, quando sejam transformados, deixará de ser biológico para passar a ser eterno. Quer dizer, deixará de ser de carne e sangue, o biológico que se gasta, que envelhece, que morre, o biológico que sofre, tem muita necessidade, já o eterno permanece para sempre, não se gasta, não envelhece, não requer satisfazer as leis biológicas, sem frio, sem calor, sem esgotamento, sem dor, sem ter que fazer esforços, etc. Então, nós passaremos a adquirir um corpo espiritual, é um corpo eterno, um corpo imortal, mas isso quando se manifestar o Senhor Jesus, trazendo esta grande transformação em nossas vidas. Então, as necessidades de sobrevivência, tais como comer, como beber, trabalhar, dormir, serão desarraigadas da mente dos transformados, simplesmente porque não voltarão a necessitar delas, claro, né? Então, semelhantes necessidades, ela compete unicamente ao corpo atual, que é o nosso corpo biológico, né? Ao material, ao que se desgasta e morre. Os corpos incorruptíveis não necessitam de remédios, de vitaminas, nem de exercício físico para manter-se saudável. Por quê? Simplesmente porque na transformação desaparecerá a saúde, né? A boa saúde ou a má saúde compete unicamente a esse corpo que nós temos, que é o corpo biológico. Não a seres eternos. É claro, os anjos, por exemplo, não precisam do SUS para ter um tratamento, nem ter um plano de saúde, porque eles não adoecem. Eles não envelhecem, né? Eles não sentem as necessidades como nós sentimos. Então, quando nós adquirimos a nova natureza através da grande transformação, esse nosso corpo, então, ele certamente não mais necessitará de tais requisitos como hoje nós precisamos, né? Em poucas palavras, a natureza presente haverá chego a seu final para dar lugar a uma totalmente diferente. Ao realizar-se a transformação, adquiriremos a imagem de Cristo, ou seja, adquiriremos uma natureza totalmente limpa do pecado, a imagem do pecado de Adão
haverá ido para sempre desaparecido, não haverá mais memória dela, nem mais consequências que possa nos afrontar, né? Então, quando nós adquirimos essa imagem perfeita de Adão, certamente nós passaremos a ter um corpo glorioso, um corpo espiritual, esse corpo livre de toda enfermidade. Então, você que sofre hoje, você que padece hoje, saiba que quando você alcançar, se você for digno de alcançar a ressurreição, certamente você não precisará mais, não terá mais esse corpo doente que você tem hoje. Você receberá do Senhor um corpo imortal. Por isso que a palavra diz que ali não haverá mais choro, ali não haverá mais morte, não haverá mais pranto, porque as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Então, certamente, esse será um privilégio muito grande de podermos nós participar desse momento da grande transformação que é prometida na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo deixa bem claro isso, e ele é muito categórico ao dizer que os que dormem em Cristo, eles participarão desse momento tão especial, que é o momento da grande transformação, onde todos nós adquiriremos a imagem de Deus, né? A imagem de pureza, a imagem que Deus, que foram perdidas no Éden, nós adquiriremos quando da grande transformação, nós certamente adquiriremos essa nova imagem, a imagem da perfeição, a imagem que foi perdida no Éden, nós alcançaremos quando o Senhor Jesus Cristo ele voltar em sua glória, certo? Então, eu quero continuar aqui essas palavras, o apóstolo Paulo, nessas palavras, quando ele diz essas palavras do apóstolo, carne e sangue não herdarão o reino, tem o mesmo significado daquelas pronunciadas pelo Senhor Jesus Cristo, com a diferença que Cristo clarifica melhor a situação, falando, facilitando entender outros aspectos maravilhosos, né? Como nós temos na Bíblia Sagrada, em Lucas, no capítulo 20, do versículo 34 em diante, é uma história que é bastante conhecida, quando os saduceus, que não creem em anjo nem na ressurreição, eles se aproximaram de Jesus e, citando a lei do levirato, que está no livro de Deuteronômio 25, versículo 5, eles chegaram com Jesus para experimentar e disseram: Senhor, Moisés nos ensinou que se um homem morrer e não deixar descendente, que o seu irmão tome sua mulher e suscite descendência para ele. Então disseram eles: havia uma mulher que casou-se com o primeiro da família e morreu, depois casou-se com o segundo, e assim ela casou-se com 7 irmãos e todos morreram. Então eles fizeram a pergunta para Jesus, para tentar confundir ele, e disseram: na ressurreição, de quem ela será mulher? Então veja só a resposta que Jesus dá para eles, que está no livro de Lucas 20, a partir do versículo 34 e 36, e respondeu Jesus e disse: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem serão dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então aqui está a resposta de Jesus para os saduceus, quando perguntaram a ele, na ressurreição, de quem eles seriam filhos, de quem aquela mulher seria esposa, uma vez que ela havia tomado os 7 irmãos por marido. A pergunta deles, é claro, ela foi no sentido de confundir a Jesus, mas na resposta que Jesus deu a eles, traz-nos uma clareza muito grande de como será então essa nova natureza ao alcançarmos a grande transformação. Jesus disse que lá eles não se casarão, nem se darão em casamento, porque serão como os anjos. Então, vários aspectos se obtêm desse texto, entre os quais estão: os humanos mortos formam 2 grupos, uns indignos da ressurreição ao toque da última trombeta, e outros dignos da ressurreição. Os que sejam tidos por dignos da ressurreição
da primeira ressurreição, eles possuirão os corpos transformados do qual temos falado até aqui. E também não se casarão, porque serão iguais aos anjos, né? Serão iguais aos anjos. Porque o matrimônio, ele foi projetado por Deus exclusivamente para os humanos, né? Para os humanos. Os que possuem corpo corruptível, os anjos, não se casam. Deus não criou suas criaturas espirituais com gênero sexual, assim como não criou anjos e anjos, mas somente criou anjos. Então, uma das coisas que nós podemos entender, segundo as palavras de Jesus, se nós seremos como os anjos, então não haverá o gênero masculino e o gênero feminino, né? Ele diz que nós seremos igual aos anjos. E como são os anjos? Segundo nós podemos ver na Bíblia Sagrada, os anjos, eles são assexuados, ou seja, eles não têm um gênero masculino e o gênero feminino, né? Isso foi dado para o homem com o objetivo da procriação. Os gêneros masculino e feminino não existem na eternidade, apenas entre os terrenos. Claramente se vê que Deus projetou o homem e a mulher com a capacidade de reproduzir-se, porque seus planos foram traçados para que o humano povoasse a terra. Então, o processo reprodutivo tem duplo propósito. Primeiro, multiplicar e repor aqueles que vão morrendo. E, em segundo lugar, obter dessa reprodução aqueles que desejam ser povo de Deus. Dessa reprodução, uns decidiram adorar a Deus e ser parte do seu povo. Outros decidiram não ter nenhum tipo de relação com ele, decidiram servir ao inimigo. Quando a transformação vier, o gênero masculino e feminino desaparecerão para dar lugar ao gênero único e eterno. Cristo disse que os da primeira ressurreição serão como os anjos da mesma natureza. É fácil entender porque nosso Salvador disse que os transformados não se casarão, e o é simplesmente porque, assim como os anjos, não possuirão o gênero masculino e feminino. Então, os transformados, eles não terão mais, creio eu, segundo essas palavras, né? Creio eu, segundo essas palavras, que eles não terão mais esse processo de reprodução. Claro que os restantes das nações, aqueles que escaparem à batalha do Armagedon, eles continuarão a sua vida reprodutiva normal, eles plantarão, colherão, habitarão. E a Bíblia faz várias referências, né, à nação de Israel. Quando eles forem agregados novamente à sua terra, Deus promete que irá levar todos à sua terra, até os mais distantes voltarão às suas terras. E eles plantarão, eles habitarão, colherão. Mas a igreja, os que forem achados por digno de passarem pela transformação, eles não terão esses corpos reprodutivos mais, mas farão parte do reino eterno com Cristo e serão como os anjos, formarão uma hierarquia espiritual, e no reino de Cristo eles comandarão reinos e nações, porque o próprio Jesus, ele prometeu isso para os seus discípulos. Mas existem outras mudanças envolvidas na grande transformação. É outro ponto que eu quero abordar com os irmãos. Nós já abordamos aqui, primeiro, né, a imagem que o homem, Adão, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados somente à semelhança de Deus, não mais a imagem de Deus, porque a imagem que era o lado espiritual foi perdida no Éden. Nós adquirimos já a imagem do homem terreno, que Paulo escreveu, que nós trazemos a imagem do terreno. Na transformação, nós readquiriremos a imagem do Adão espiritual, que é Cristo. Então, nós vimos aqui sobre o mistério da ressurreição e da transformação, né, que será um momento único em que os mortos eles ressuscitarão num corpo transformado, e os que estiverem vivos serão transformados para encontrar com o Senhor nos ares. Nós vimos aqui que essa nova natureza que nós readquiriremos não terão necessidades tais como comer, beber, trabalhar, dormir, etc. Também essa nova natureza, ela será dotada de um corpo eterno, não mais adoeceremos. Por isso que Paulo diz que carne e sangue não podem dar ao reino de Deus, significando, né, que nós adquiriremos
um corpo eterno que não mais terá essas necessidades. Então agora vamos ver, também vemos aqui que essa nova natureza inclui sermos igual aos anjos, como Jesus falou em Lucas 20, 34 a 36, né? E agora vamos ver outras mudanças que estão envolvidas nesse processo da grande transformação. Então, no momento da ressurreição e da transformação, deixarão de existir o gênero masculino e feminino, como já foi citado aqui, né? Então, só um gênero, o angelical, o incorruptível. Incongruente com essa realidade, seria pensar que os transformados, à semelhança dos anjos, irão se recordar que quando foram mortais, uns foram homens e outros mulheres. Se Deus vai mudar totalmente a natureza, isso inclui a recordação do que cada um foi antes de morrer. Será uma nova vida, é claro, né? Então, certamente, essas mudanças ocorrerão, né? Os transformados não recordarão quando morreram, de que morreram, seus bens ou dívidas que tinham, o esposo ou a esposa, né? Os filhos que tinham, os pecados dos quais foram resgatados, a profissão que tinham, a marca do refrigerante preferido, né? O animal de estimação, o automóvel da família, etc. Se a transformação envolve continuar com os mesmos pensamentos que se teve enquanto se estava no corpo físico, então o pecado com certeza continuará na recordação dos transformados, né? É aceitável semelhante coisa? Certamente que não, né? Claro que não. A transformação é transformação justamente porque toda a vida passada desaparecerá para dar lugar à vida eterna. A transformação será total porque se essa transformação fosse apenas em relação ao pecado, deixando intactos os pensamentos bonitos ou limpos, enquanto que os pensamentos feios ou sujos desaparecerão, essa transformação seria apenas parcial. Claro que Deus não faz nada pela metade. Deus não vai nos deixar com recordações ruins lá no seu reino, porque nós teremos, claro, uma nova vida, né? A vida, tudo se passou, que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sendo que a reprodução não existirá, então não haverá velhos, claro, né? Jovens ou crianças. Na transformação não existirá a idade. A idade. Não sei se você conhece a idade de algum anjo, né? Será que o anjo Gabriel está mais velho hoje? Será que o arcanjo Miguel está mais velho hoje? Certamente que não, né? Porque eles vivem no estado eterno. É claro que essa não tem o corpo biológico que não é o nosso, né? Eu já estou aqui de barba branca, né? Por conta da idade. Certamente, se estivesse no reino de Cristo, não estaria dessa natureza, porque é lógico que esse meu corpo biológico está envelhecendo, cada dia que passa está envelhecendo, e é muito natural que isso aconteça. Porém, com os anjos, isso não acontecerá, e também com os que forem dignos de alcançar a grande transformação, eles não precisarão, não terão mais esse corpo, né, que envelhece, que enferma, etc. Então, é claro, existe um pensamento piedoso no qual enfatiza que na ressurreição e transformação as famílias voltarão a juntar-se para assim viver eternamente juntas, né? Então esse é um pensamento que muitas pessoas têm, inclusive algumas religiões pregam, algumas crenças pregam, né, que quando a pessoa morre, no caso a viúva não se deve casar, porque voltarão a viver na eternidade como marido e mulher. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro que o viúvo ele pode casar-se com quem quiser, desde que seja no Senhor, essa nova união. Então o apóstolo Paulo não dá base para que o viúvo continue solteiro, viúvo, né, para no reino reencontrar novamente com a sua família. Então esse pensamento prega mais ou menos dessa maneira, sem querer estar apenas contradizendo nesse pensamento. Penso que isso é irreal, porque se fala apenas das famílias inteiras que em vida aceitarão o Evangelho, mas o que acontecerá com aquelas famílias nas quais apenas uns aceitaram a Cristo como Salvador e outros rejeitaram? Imagine só, se uma pessoa, um dos cônjuges não servia a Deus, ele se perdeu e o outro se salvou, então essa pessoa irá continuar viúva lá no reino? Certamente que não, né? Então não haverá essa necessidade. Será possível que os transformados viverão com a recordação de que seu cônjuge, por exemplo, sofreu condenação? Será que a mãe
viverá com a lembrança do muito que lutou para que seus filhos se salvassem, se ter conseguido, será? Então, se essas lembranças continuassem, certamente seriam momentos assim muito tristes, né? A eternidade, porque ao chegarmos lá, certamente muitas pessoas, os pais não se salvaram, a mãe não se salvou, a esposa, o esposo não se salvou, os filhos não se salvaram. Então, se nós fôssemos ter essa recordação lá, certamente seria assim algo muito difícil, né? Muito triste. Mas certamente que ao passar pela grande transformação, nós não estaremos, né, com essas lembranças lá, né? Muitos louvores são cantados aí pelas igrejas, né, que dizem que lá reencontrarão, né? Inclusive um hino muito conhecido aí, né, do mundo evangélico, é um hino que nas frases fala mais ou menos assim, né, que saudade nos vê a lembrança daqueles que já partiram para Deus, mas nós temos a viva esperança de um dia reencontrá-lo novamente lá no reino, né? Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei meus irmãos. Então, esse pensamento não deve ser muito fortalecido pelos irmãos, não deve ser amadurecido, porque isso pode ser algo real, tá? Existem muitos detalhes que envolvem a grande transformação que nós não podemos cogitar, como eu falei no começo, onde a Bíblia se cala, nós não podemos colocar voz onde a Bíblia se cala, devemos ficar com aquilo que está escrito, tá? Então, ficamos com as palavras do Senhor Jesus, que disse que lá no reino não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos, né? Serão os filhos de Deus, então não haverá essa necessidade. Mas a pergunta é verdade que as famílias voltarão a ser reunidas na transformação? O que será daqueles que alcançam a salvação enquanto que suas famílias não alcançarão? Verão a felicidade da reunificação dos outros enquanto eles recordarão que seus preferidos foram a condenação? Com certeza a ideia da reunificação familiar na transformação deve ser revisada, né? Deve ser reanalisada, deve ser estudada, levando em conta os pormenores que implicam a transformação. É importante, né? Se você tem essa esperança de reencontrar lá no reino pessoas que já se foram, né? E recordar, então você pode dar uma revisada biblicamente, dar uma estudada nesse assunto aí e ver os pormenores, né? Que envolvem essa grande transformação, para que não venhamos estar de forma alguma, né, crendo numa coisa que não vai acontecer. A declaração de que a carne e sangue não herdarão o reino envolve toda a natureza humana, incluindo pensamento, sentimento e inclinação. Se observar tudo o que está escrito, nós podemos notar que em nenhum momento aqui eu afirmei que os transformados carecerão de conhecimento, né? O que tenho estado a dizer é que não haverá memória das coisas passadas, nada da vida atual virá à memória dos transformados. Então, nós devemos tomar muito cuidado com as interpretações, né? O que está escrito, né, na palavra de Deus. Então, existe um texto que, por seu conteúdo, aparentemente sugere a ideia de que os transformados recordarão a vida anterior. Esse texto, que está em Lucas 13, 28, está escrito com as seguintes palavras: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós sereis lançados fora. Então, o texto em si não se refere ao que os transformados vão ter memória da vida passada. O texto é uma maneira de prevenção que o Senhor Jesus deu aos israelitas para não perder a oportunidade de entrar no reino. Para comprovar isso, se pode ler, né, o texto completo em Lucas 13, do 24 a 30. Está escrito: por fiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a bater de fora, a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes.
quando vides Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançado fora, e virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus, e eis que derradeiros Isaques serão os primeiros, e primeiros Isaques serão derradeiros. De acordo com o nosso Senhor Jesus, né? Os israelitas entenderão que a seus pais foi oferecida a vida eterna e aceitaram, né? Entretanto, eles sendo também lhes oferecida com altivez, rejeitaram a palavra de Deus. Sem dúvida, esses israelitas, aos quais se refere o Senhor, não adquirirão transformação alguma. O texto claramente diz que esse tempo para eles será de choro e ranger de dentes, o que sem dúvida alguma demonstra que essa gente estará em seu estado natural, quer dizer, na carne e no sangue, não estando transformados e nem muito menos gozando do reino ao lado dos seus ancestrais, que com alegria obedeceram à vontade divina enquanto peregrinavam nesta terra, né? Então é muito importante nós analisarmos esses pormenores da palavra de Deus para que possamos ter esse conhecimento prático da palavra de Deus. A grande transformação virá, não tardará. No justo momento, tanto os mortos louvando serão levantados juntamente com os vivos justos, serão transformados para ver o Salvador no mundo em sua plena glória. Eles o verão para gozo eterno. 1000 anos depois será visto pelo resto, né, os quais também chamará pelos seus nomes para comparecer diante do tribunal, no qual serão julgados para serem lançados no lago de fogo. Então esse acontecimento da grande transformação será um dos primeiros acontecimentos que vão acontecer quando nosso Senhor Jesus aparecer nas nuvens. Será a grande transformação, tanto dos que estiverem mortos, como dos que estiverem vivos. Então, é um momento que nós aguardamos com ansiedade. O apóstolo Paulo, ele esperava muito, né, pela ressurreição, ele cria muito, e ele chegou a dizer aqui, né, quando ele dedica esse capítulo 15, o dia que você puder meditar, no capítulo 15 de 1 Coríntios, todo esse capítulo ele dedica a falar da ressurreição. Ele começa falando da ressurreição de Jesus Cristo, né, porque estava havendo ali alguma descrença, porque alguns haviam pregado que não havia ressurreição. Ele está enfatizando a importância da ressurreição, porque ele fala que Cristo foi a primícia dos que dormem, né? Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Claro que outros ressuscitaram, nós temos casos no Antigo Testamento de pessoas que ressuscitaram, nós temos casos no Novo Testamento de várias pessoas que ressuscitaram, de Lázaro que ressuscitou, enfim, só que esses ressuscitaram, mas não entraram para a vida eterna. Ressuscitaram, posteriormente morreram novamente e estão no sepulcro aguardando ali o dia da ressurreição. O próprio Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá, ou seja, ele alcançará essa voz, a voz de Cristo que irá zoar, e esse morto há de ressuscitar dali. E Paulo enfatiza aos irmãos dizendo que se Cristo não ressuscitou, então a nossa esperança é vã, e a nossa pregação também é vã. Então ele diz que houve a ressurreição de Cristo, e assim como Cristo ressuscitou também, ele há de ressuscitar aqueles que nele morreram, né? Há de ressuscitar, há de trazer a vida. Então é uma palavra muito forte que ele fala aqui, né? Ele até chega a dizer que se não há ressurreição, como dizer, então comamos e bebemos porque amanhã morremos. Claro, nós temos essa esperança, por isso nos preparamos, nós lutamos, porque ainda que venhamos a descer à sepultura antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós temos que ter a esperança de que o Senhor, ele trará na sua vinda aqueles que já morreram. Para finalizar esta mensagem, eu quero ler com você aqui, né, na segunda, em Tessalonicenses, né, capítulo 4, e o versículo 16, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu quero ler com você a partir do versículo 13, para que você possa se encher de gozo, de esperança,
que você não possa ficar triste, né? E Paulo vai dizer aqui, por que você não deve ficar triste com aqueles que já morreram, aquele que já dorme no Senhor? Por que você não deve ficar triste? Veja o que diz o apóstolo Paulo, no capítulo 4 da primeira epístola aos Tessalonicenses, no versículo 13 ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com larido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. São palavras do apóstolo Paulo a nós, né? Palavra do Senhor Jesus, que foram reveladas a ele. Então, se você perdeu um ente querido, você perdeu alguém da família, o importante é, se essa pessoa morreu em Cristo, ela tem a certeza de alcançar a primeira ressurreição, né? E a primeira ressurreição será para a vida eterna. Mas aqueles que morreram sem Cristo irão ressuscitar na segunda ressurreição, no final do milênio, mas não para serem transformados, mas para serem julgados e lançados no lago de fogo. Então, que você possa pensar nisso, sabe que a nossa vida é algo muito importante. Ao morrer, a vida não termina, haverá um momento de prestação de contas, em que nós seremos ressuscitados para prestarmos conta, seja na primeira vinda, seja na segunda, seja na primeira ressurreição, seja na segunda ressurreição, nós haveremos de ressuscitar para prestarmos conta dos nossos atos, que nós possamos nos preparar enquanto estamos com vida, enquanto estamos falando. A palavra diz: se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então, enquanto é tempo, aceite a palavra do Senhor, aceite essa mensagem, porque está escrito em Hebreus 9:27, que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois de morto, não adianta mais rezar, não adianta mais orar, não adianta mais pedir pela alma dessa pessoa, porque se ela morreu sem Cristo, ela vai ressuscitar para a vergonha e o horror eterno. Mas se você morrer em Cristo, tenha certeza, tenha esperança, não tema essa morte que vai matar somente por algum tempo, porque no momento que ele voltar, você que morreu em Cristo vai ressuscitar, vai passar pela grande transformação, vai receber um corpo glorioso, vai receber um novo nome e passará a herdar o reino de Deus. Então essa é a mensagem da grande transformação, que você possa ser achado por digno de fazer parte da primeira ressurreição. Vamos lutar, vamos nos esforçar para que juntos possamos alcançar essa primeira ressurreição. O apóstolo Paulo dizia: eu me esforço, eu me esmurro para ver se eu alcanço a ressurreição dentre os mortos. Então, que possamos ficar com esta palavra. Eu quero fazer uma oração finalizando esta mensagem, orando por você, orando por sua família. Creio que Deus ele vai abençoar a tua família, Ele vai te preparar para aquele grande dia, para que você possa estar de pé diante do Senhor nosso Deus. Amém? Então eu quero orar por você, quero apresentar a sua família, quero apresentar a tua vida, né? Você que está triste, você que está enfermo, você que está passando por alguma situação, saiba que isso é comum à vida que estamos vivendo, mas tudo isso vai passar. Nós deixaremos esse corpo um dia e ganharemos um corpo glorioso, e habitaremos com o Senhor para sempre, e ali não haverá mais choro, não haverá mais enfermidade, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, porque tudo se passou. Você vai ganhar uma nova natureza, a natureza dos anjos, a natureza dos filhos de Deus, e você o verá assim como Ele é, assim você também será, em nome do Senhor Jesus. Então, se você crê nessa palavra, compartilhe essa live, mande para os teus amigos, mande para a tua família, né? Compartilhe aí, ajuda a divulgar esta mensagem, que é uma mensagem de esperança, é uma mensagem que traz alegria para nós, para aqueles, né, que já dormem no Senhor,
a promessa garantida que eles hão de voltar novamente à vida. E para nós também, que hoje, amanhã ou depois, não sabemos o nosso dia, né? Todos os dias morrem pessoas, mas enquanto estivermos com vida, vamos nos preparar, porque o momento é agora. O momento é hoje de você aceitar a salvação. Se você quiser entregar a tua vida ao Senhor, se você quiser entregar a tua alma ao Senhor, dizer: Senhor, cuida de mim, Senhor. Como tem um hino do nosso lar que diz: Senhor, que me ajude a morrer, sem temor e com fé, né? Mas um dia a tua glória verei. E nesse hino, o cantor pede, né, ali para que o Senhor não me esqueça, Senhor, na tua vinda. Mas que nós possamos ser achados dignos de alcançar essa grande bênção do Senhor. Eu quero orar por você e quero orar com você, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e altíssimo Pai que está no céu, Deus de toda misericórdia, Deus de toda compaixão, eu quero te apresentar, Senhor, neste momento, as nossas vidas, Senhor. Esse nosso corpo, Deus amado, que ainda não alcançou a transformação, mas que ainda, Senhor, está neste corpo biológico que adoece, que enferma, que sofre, Senhor. E por isso, Pai, nós sofremos. Te apresento, Pai, esta vida que agora sofre, Senhor. Essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está passando, Deus amado, por uma situação difícil, essa pessoa, Deus amado, que está chorando, que está no leito do hospital, Senhor amado, quem sabe ela não quer morrer, mas é a lei, Deus amado, em que todo homem está destinado a morrer, porque infelizmente, Deus amado, nós herdamos a imagem de Adão, Senhor, a imagem do pecado, a imagem da corrupção, mas nós temos a esperança de que um dia nós alcançaremos a imagem novamente e a semelhança do Adão espiritual, a imagem de Cristo, Senhor. Hoje estamos nesse corpo terreno, Deus amado, cheio de imperfeição, cheio de impureza, Senhor, mas a nossa esperança é que um dia nós estaremos contigo no corpo glorioso, nós reinaremos contigo na tua glória, Senhor, no teu reino estaremos ali, Deus amado, e não mais iremos enfermar, não mais iremos morrer, nem envelhecer, Senhor, porque nós alcançaremos a vida eterna. Eu te peço por esta família, Senhor, por esta pessoa, Pai amado, que neste momento está tomando a decisão de entregar a sua vida ao Senhor, de confiar em Ti, Deus amado, esta pessoa que tem medo da morte, mas que ela possa encarar, Deus, como algo natural, mas com a esperança de que um dia ela possa alcançar esta ressurreição, esta grande transformação e estar contigo no Teu reino. Pai amado, no nome de Jesus te peço, Senhor, visita esta família, visita, Deus amado, este lar, entra nesse lar com provisão, entra com providência, entra com a cura, com a libertação, Senhor. Deus amado, nos dá um corpo saudável, nos dá um corpo livre de enfermidade, Senhor. Vem neutralizar agora toda a força do mal, esse diabetes, Senhor, esse colesterol alto, Deus querido, Deus amado, esta pessoa que está com problema cardíaco, esta pessoa que está com insônia, com depressão, Senhor. Esta pessoa que perdeu o prazer de viver, meu Pai, ó Deus amado, esta pessoa que é hipertensa, Deus amado, controla a sua pressão arterial, Deus amado, que nesta noite ela venha ser abençoada, ela venha ser curada por Ti, Senhor, que ela venha testemunhar, Pai, da Tua grandeza, do Teu poder, ó Deus de misericórdia, vai curando, Deus amado, essa enfermidade, vai tirando essa enfermidade dos ossos, dos nervos, da cabeça, do coração, do fígado, do rim, dos pés, Senhor, onde quer que esteja essa enfermidade agora, em nome de Jesus eu ordeno agora, pelo poder que há nesse nome, sai enfermidade, cai por terra agora, que todo dardo inflamado do maligno venha cair por terra, que esta pessoa venha ser abençoada, essa pessoa que vai compartilhar, que vai levar essa mensagem a outras pessoas, Deus amado, abençoe de uma forma grandiosa, de uma forma tremenda, Deus amado, abençoa esta família, abençoa, Deus amado, o seu lar e tudo que ele fizer. Pai amado, é no nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Pai, fortalece a nossa esperança, meu Deus. Não nos deixa, Deus amado, esquecido na sepultura, mas que quando o Senhor voltar, nós possamos ser achados por dignos, Senhor, de ressuscitar para participar da Tua glória e do Teu reino. Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Que Deus vos abençoe. Fique com esta palavra, que Deus Ele possa te conceder graça e misericórdia para que você possa vencer todos os dias da tua vida. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado por ter me acompanhado. Mais uma vez peço para você, compartilhe esse vídeo aí, divulgue esse trabalho que é para a glória do Senhor nosso Deus e abençoe muitas vidas através
da tua colaboração. Muito obrigado, Pai seja convosco, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.